O Bolsonaro se transformou num provocador, né, Fabiola? É, o governo dos Estados Unidos ainda não decidiu se vai conceder ou não o visto de turista que ele pediu, mas o Bolsonaro está antecipando a diversão. Ele embarcou na roda gigante do golpismo. Essa engrenagem já tinha sido importada para o Brasil, por ele mesmo, por ele Bolsonaro. A diferença é que agora o Bolsonaro mata o tempo no brinquedo original, que foi fabricado na matriz, sob o comando do seu ídolo, Donald Trump. Houve esse pronunciamento, uma palestra ali para apoiadores, e o Bolsonaro está programando uma outra para sexta-feira, uma palestra agora em Miami, num evento promovido por uma organização que está envolvida na invasão ao Capitólio, aquela invasão ao legislativo americano que foi insuflada pelo Donald Trump. A organização que está coordenando essa palestra do Bolsonaro se chama Turning Point. Numa tradução literal, isso significa ponto de virada. No inglês do asfalto ali, pode ser traduzido como momento decisivo, ponto crítico. O Bolsonaro se transformou num momento crítico que se estende além do suportável. Essa palestra agora, dessa terça-feira, foi um prenúncio do que está por vir. O Bolsonaro discursou para apoiadores ali, na Flórida, colocou em dúvida a vitória do Lula, mais uma vez, fez referências dúbias ao 8 de janeiro, que é o nosso Capitólio, né? Fez uma condenação retórica ao quebra-quebra, mas diz que parte da turba bolsonarista está sendo injustiçada. Ele condena a direita não é aquilo, mas, ao mesmo tempo, ele afaga os seus devotos que estão em cana. Ele, enquanto está fazendo férias lá nos Estados Unidos, os devotos dele estão em cana aqui, ralando para se acertar com a justiça. Ele diz, não, é um exagero classificar como terrorismo, é uma injustiça. Então ele dá uma no cravo, uma na ferradura, e por mal dos pecados, Fabiola, o mais grave de tudo isso é que o contribuinte brasileiro ele pode estar financiando parte dessas férias em que o Bolsonaro envergonha o Brasil nos Estados Unidos. Bom, essa é a minha sétima posse aqui como deputado federal. E eu já tivemos momentos como esse anteriormente, com João Paulo Cunha e com Michel Temer, que eu participei. Ibsen Pinheiro foi antes do meu período, né, quando tivemos candidatos praticamente únicos aqui na Câmara dos Deputados. O recorde de votos aqui é 434. Então, agora a expectativa é saber quantos votos Arthur Lira fará para a sua recondução à Câmara dos Deputados, que tem fundamento no seu comportamento, na sua retidão em cumprir compromissos com as bancadas, em fazer com que todas as matérias acordadas fossem à pauta para ser aprovadas ou não, mas que fossem apreciadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. E esse relacionamento que ele criou e essa confiança que ele criou com as bancadas e os parlamentares é que o faz ter hoje apoio de, né, quase todos os partidos aqui na Câmara dos Deputados. Agora, qual será, deputado, a seu juízo, o comportamento do Arthur Lira agora no novo governo, né? O Arthur Lira foi um presidente muito alinhado com o Bolsonaro, né? E agora nós temos um governo novo. Ele tem sido até aqui muito colaborativo também com o novo governo. Aprovou até uma PEC antes da posse do Lula, né? Aquela PEC da transição. Qual é o comportamento que o senhor espera do Arthur Lira no relacionamento com o novo governo a partir de agora? É o mesmo comportamento que ele teve nos 2 anos anteriores, que se encerraram ontem, na verdade. O Arthur Lira vai cumprir os compromissos. Se ele tem o apoio do PL e fez acordos com o PL para votar determinadas matérias, ele vai votar. A Frente Parlamentar da Agricultura vai ter os seus projetos na pauta, a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, os partidos de oposição,
todos terão a sua oportunidade de levar matérias ao plenário, que nem sempre agrada ao governo. Mas aí o governo tem que ter capacidade de formar a maioria e derrotar essas matérias. Mas não vai conseguir, com Arthur Lira, que as matérias não sigam para a pauta, como aconteceram em outros momentos aqui na Câmara. Aconteceu de nós termos presidentes que simplesmente não pautavam matérias que não interessavam ao governo. O PSOL vai num caminho bem diferente da grande maioria dos parlamentares e vai aí talvez votar no Chico Alencar, que é o seu colega também de partido. O senhor vai votar nele para a presidência da casa? Com certeza, nós entendemos que é preciso ter uma candidatura que possa fazer um contraponto à candidatura do atual presidente Arthur Lira. Não é bom para a democracia brasileira uma candidatura praticamente uníssona, unívoca, porque isso não representa sequer a diversidade que o Congresso brasileiro tem que resguardar. Então, é bom para a democracia ter um contraponto, um dissenso, um debate sobre os rumos do Brasil e sobre o funcionamento da Casa Legislativa. O Chico Alencar tem uma história de compromisso com a democracia, de uma ética republicana, e sim, nós temos críticas contundentes à forma como Lira conduziu a presidência, sendo aliado de primeira hora do Bolsonaro, fazendo e conduzindo o orçamento secreto. Então, nós estamos usando o nosso direito de apresentar a nossa ética política, nosso debate sobre o Brasil. O senhor enxerga o apoio do Lula, do PT, à candidatura do Arthur Lira, como, quase falei Eduardo Cunha, né? Porque o Arthur Lira é um sucedâneo do Eduardo Cunha. Mas os senhores enxergam o apoio do Lula e do PT ao Arthur Lira como uma manifestação da Realpolitik ou como uma rendição? Eu acho que tem mais a ver com essa dinâmica institucional, da habilidade que o governo entende ser necessária para garantir as condições de governabilidade. Tem a posição oficial do governo, que é de respeito à Casa Legislativa, eu sinceramente acredito nisso, mas dentro da própria Casa Legislativa estamos vendo parcela importante da base do governo apoiando o Lira. Acho que tem a ver com essa preocupação em construir condições de governabilidade. Eu faço parte da base de sustentação política do governo Lula, mas resguardo esse direito à crítica. Acredito que construir a governabilidade passa também por dialogar sobre os rumos do legislativo. Não acho que Lira seja um aliado programático e leal ao governo. Então, entendo a movimentação, respeito, façamos um bom debate, continuo na base de sustentação política do governo, mas não acho a figura do Lira uma figura de plena confiança para o projeto de país eleito pelo povo brasileiro que o governo Lula representa. Tem aí uma vontade de negociação na institucionalidade, mas também vejo riscos esse apoio ao Lira. Qual?